Aqui uma jabuticaba sabará de um cliente da gente, o Edson e a Alessandra. Essa jabuticaba sabará estava plantada num vaso bem grande, um vaso mais ou menos de 1 metro de altura. Já há mais de 30 anos que a mãe dele plantou, e ela inclusive estava até produzindo. Ela tinha uns 2 metros de altura, os galhos bem esticados. E aí ele mostrou a foto, estava em outra cidade, eu mandei ele podar numa certa altura e trazer para a gente dar continuidade no trabalho. Que ela sempre teve nesse vaso grande, ornamental, e aí ele resolveu fazer um bonsai. Aqui ele já trouxe os galhos reduzidos e agora eu estou fazendo a seleção. E o bom, que mesmo que ela teve alguns galhos cruzando, ela teve uma boa distribuição baixa de galhos e a grossura também, toda essa sequência dos galhos ajudou muito, que são poucos galhos. Aqui eu coloquei um saco preto para a gente ver a possibilidade de tirar alguns galhos grossos. E aqui nós estamos em Ribeirão Preto, setembro de 2025, época de seca ainda aqui, e a jabuticaba não estava rebrotando. Então esses são os quesitos necessários de uma planta tirada de um vaso gigante, muitos anos nunca foi tirada desse vaso. Então, dos quesitos necessários, que a planta não esteja rebrotando e que seja uma época de seca, que ela tenha uma boa rebrotação. E aqui eu já fiz uma seleção de galhos, mostrando toda a sequência. Tirei os galhos mais grossos, fiz um corte bem preciso, que vai facilitar para uma boa cicatrização. E terminando essa etapa, a gente aqui foi resumindo, né? Eu já pulei de etapa, mas eu pulei porque as raízes dela não tinha nada muito interessante para mostrar, porque ela não formou raiz pivotante, ela embolou um pouco de raízes e não formou raiz pivotante. Dá para ver aqui de relance, né, o torrão de raízes. O temor da gente é que tivesse raiz pivotante, ela ia ter que ir para uma bacia de média profundidade e ficar mais uns 2 anos para recuperar. Mas como ela distribuiu bem as raízes nesse vaso, e já não teve problema, aí a gente resolveu plantar num vaso grande, esse vaso de porcelana, porque ela vai precisar ficar uns 2, 3 anos, que a gente quer que ela agora forme as raízes radiais engrossem bastante, né? Fica um nebari perfeito em toda a circunferência dela. Essas raízes engrossem, então não tem necessidade de continuar afundando. Agora é só formar esse nebari, as raízes em torno do tronco engrossarem por igual. E é um vaso largo, e isso ele vai poder deixar uns 3 anos. Já estou usando a terra de bonsai aqui. Ela vai agora, a gente vedou com a cera de abelha derretida, pulemos algumas etapas que não é necessário fazer um vídeo muito longo, né, para facilitar. E aqui eu já amarrando ela nesse vaso grande de porcelana, e eu disse para ele, para o Edson e a Alessandra, que são os proprietários, agora a gente deixa ela tomar pelo menos meio período de sol. E eu disse para ele, um dos cuidados necessários, não deixar ninguém passar a mão no tronco e galho, porque agora dentro de uns 15 dias, 10, 15 dias, as gemas já começam a incharem para sair novas brotações, e é um erro. Às vezes a gente fazer uma poda drástica e vir alguém depois começar a passar a mão no tronco, nos galhos, e muita gente fala que foi por causa da poda que perdeu o bonsai. Não é, foi por causa desse procedimento errado. Então aqui já fizemos todo o procedimento, ela vai para o sol e logo está rebrotada.